Olá, meus queridos, minhas queridas. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês, com o programa Ivan Martins pela Astral TV. Falando de arte, cultura, educação, tudo uma coisa muito ligada à outra e de espiritualidade também. Hoje eu trago uma querida, Marta Torres. Ela é cineasta, atriz e tem toda uma história, né, dentro dessas artes, com experiência internacional e nacional, sobretudo. Ela vai nos contar um pouquinho sobre essa experiência toda, falando de ancestralidade, falando de muitas coisas que vocês vão gostar. Querida, que bom ter você aqui. Olá, Seja muito Ivan. bem-vinda. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Você fala muito sobre ancestralidade e também sobre experimentação, os seus curtas-metragens, na sua obra. O que vem a ser essa ancestralidade? Eu acho que a gente primeiro tem que lembrar das nossas origens, né? Das nossas raízes. Como brasileiro, como povo, como família. Mesmo que a gente tenha problemas com as famílias. Ah, Porque a sim, questão não é o momento, é o que a gente traz. a E gente traz. principalmente o que a gente traz da nossa infância. Então, toda essa contação de história vem pelo fato de eu ter sido proibida de assistir televisão pela minha mãe. Então, como eu não tinha referências de televisão, eu tinha que ficar muito no raciocínio, então no mental. Então, para mim é mais fácil fazer algo autoral e experimental do que fazer algo copiado do que eu vi, porque eu quase não vi. Então tem essa coisa, e tem um diretor brasileiro que ele diz que o cinema brasileiro ele é feito no erro. E eu acho que a minha carreira é feita no que dá errado. Então, no que dá errado, eu vou por outro caminho. Então, o fato de eu não ter acesso às telas, que hoje a gente está trazendo muito essa discussão das crianças com as telas do celular e de como isso afeta a mente e a criatividade das crianças, eu sou a prova viva que essa técnica do evitar a tela deu certo, porque a gente estimula a criatividade. Então, a minha mãe, ela lia livros para mim quando eu era criança. A minha avó contava as histórias com aquela imagética do sertão, que com aquela tranquilidade ao contar as histórias, eu conseguia ver cada item de lá do sertão, as árvores, o espaço, as festas, o forró, tudo pelo olhar dela. Hoje em dia a gente pega o celular e mostra o vídeo, a gente pega o celular e mostra a foto. Então, é essa ancestralidade que eu trago comigo, que eu trago na minha arte, e eu tento trazer na minha arte coisas que eu sei, né? Ou que eu penso muito a respeito antes de falar sobre. Esses filmes são bem simbólicos, geralmente são surreais, porque eu trabalho na área da justiça, da injustiça, então eu me deparo muito com as injustiças sociais o tempo todo, muito forte. Eu sou de Alagoas e é um estado muito desigual. A minha família é uma família de classe média, então a gente fica no meio entre uma extrema pobreza e uma riqueza, uma concentração de Absurdo. riqueza muito grande daqueles políticos que são as mesmas famílias desde as capitanias hereditárias, e a gente ali na classe média, a gente tem duas opções: ou a gente não vê nada e fecha os olhos, ou a gente olha ao redor e enxerga essa desigualdade. Então é essa desigualdade, esse meio ambiente lindo e ao mesmo tempo que está se deteriorando, tudo isso que eu trago das minhas raízes para os meus filmes. E é isso que o pessoal acha interessante. E é isso que principalmente o pessoal de fora acha interessante, porque é um ponto de vista diferente. E isso faz com que as pessoas também se reconectem com as suas raízes. Eu acho que. Não acho nada, não gosto de achismo. Eu creio realmente que nós estamos deixando de ser seres pensantes. Nós não somos mais seres pensantes, não é? Nós, como humanidade. As pessoas ficam falando, estão pensando em colocar chip no cérebro. Eu falo, já colocaram. Porque você tem hoje o celular que é o prolongamento do teu cérebro. Você não precisa mais pensar. Sim. Você vai lá e dá dá um Google. Não precisa mais pensar. Né? E isso reflete também no público que procura hoje o cinema, que procura os festivais, não, porque festival geralmente as pessoas são mais cultas, são mais antenadas. Mas a pessoa que procura o cinema hoje, ela não quer pensar, né? Ela não quer um texto que a faça pensar, que a faça refletir. Como trabalhar isso? Eu parti de. Quando eu comecei a fazer cinema, a estudar cinema, eu digo que as ideias que me escolhem. E ainda bem que eu tive ideias curtas,
de curta-metragem, porque você conta uma história mais rápida. Crendo eu que isso seria mais fácil de fazer e mais fácil de chegar ao público. Ledo engano. Os filmes estão no YouTube, curta-metragens, mas tem gente que diz, 4 minutos. Gente, 4 minutos para você contar uma história do começo, meio e fim, né? É difícil. E ainda assim, tem gente que acha longa. Por quê? Estão acostumados com vídeos de 3 segundos no TikTok. Ou então coisas muito rápidas que você, em 2 minutos, em 20 segundos, a pessoa já dá uma gargalhada. Porque é isso que a gente precisa, porque a realidade está tão dura que a gente quer o quê? Descansar a mente. Só que nessa de descansar a mente, a gente não estimula a mente, porque a mente precisa ser estimulada o tempo todo. Senão, se a gente descansa a mente, a gente está morrendo para a vida, né? Na Semana da Arte Moderna, né, dos anos 20 do século passado, já se falava no processo de antropofagia. Só que a antropofagia era ligada ao que vinha de fora, ao que vinha, né? E você entrava num processo de autodestruição. Eu acho que o processo antropofágico hoje não precisa de nada de fora. Nós estamos nós mesmos engolindo a nossa cultura e trocando por uma subcultura, qualquer outra coisa, qualquer outro, né? Nós não estamos mais nos reconhecendo. Não é porque nós estamos nos comparando, fazendo um processo antropofágico, o que vem de fora. Não, é interno mesmo, né? Isso é mundial. E cada dia as pessoas querem menos. Esses dias eu vi um site oferecendo o seguinte, você vai ler os melhores livros do mundo em poucos minutos. Aí você olha assim e você fala, como? E outra coisa, quando você lê um livro, quando o livro é muito bom, você chega na metade do livro e você não quer terminar o livro porque você se apega às personagens. Eu já chorei por causa de livro. Você quer continuar o livro porque você quer acompanhar a vida daquelas pessoas, né? Você vai contando as páginas, tá pouquinho para acabar. No início você conta para ver, ai meu Deus, 100 páginas. E depois você diz, ai, 100 nenhuma página. Sabe? É isso. Pois é, então, é por causa dessa angústia que eu comecei a fazer cinema. Primeiro, para poder me expressar, porque tem coisas que passam na minha cabeça que só fazendo um filme surrealista para poder colocando uma macaxeira rainha gigante para as pessoas entenderem a grandiosidade que eu considero aquela raiz que mata a fome de tantos e tem tantas maneiras maravilhosas de serem feitas e o mundo inteiro não conhece. Então, sou apaixonada por macaxeira, eu sou apaixonada por rainha, por farinha, por farofa. Então, só fazendo uma série, que a protagonista da série, que eu faço a atriz, vai para uma feira e conta uma história de ficção, enquanto ela dá uma receita de farofa, só assim para poder exprimir essa angústia que eu tenho das pessoas não entenderem, não darem o valor à nossa cultura. Então, é através da angústia, da transformação da angústia em arte, que eu comecei a fazer arte, que eu comecei a fazer cinema, quando eu já não aguentava mais. E isso já foi depois dos 30 anos, que o pessoal geralmente diz que ou você começa cedo, ou você escolhe uma profissão e é aquela, ou você não pode ser artista. Na verdade, eu não acreditava que eu era artista. Eu acho, inclusive, artistas uma coisa assim tão sagrada que eu fico muito feliz, até emocionada quando alguém me convida para conversar sobre alguma coisa. Porque eu acho que artista, a gente está sempre em movimento e está sempre... a maior parte do processo artístico é a gente superar os nossos próprios medos, as nossas próprias, a nossa baixa estima, as nossas crenças limitantes, as coisas que colocaram pra gente quando infância, de dizendo, não cante porque sua voz isso é aquilo. Não, para cantar tem que ter talento. Alguém reconheceu a sua voz? Eu digo, não, gente, ninguém reconheceu a minha voz até hoje. Estou cantando porque eu aprendi a cantar, porque eu comecei a estudar. E aí eu comecei a entender que a gente primeiro passa tanto tempo vivendo aquela dor, e o artista é aquele que transforma a dor em arte. E assim, ao trazer essa experiência para as pessoas, eu não estou trazendo como uma vitoriosa, eu estou trazendo como as pessoas, gente, vem para o lado de cá, de quem se mostra, porque é muito melhor do que guardar para a gente aquela angústia. Vamos dividir a angústia da infantilização, da perda da infância, e vamos convidar as crianças a brincar mais na rua, desligar as telas e brincar mais de atuação, né? Porque o ator começa a atuar, na verdade, muito jovem, né? Ele nasce atuando.
Toda Pois é. criança nasce atuando, toda criança faz de conta. E aí, né? o que é que aconteceu? Eu, com 32 anos, já formada em Direito, já com a profissão o dia inteiro, naquela angústia, assim, estava deprimida. Eu posso dizer no programa que eu tinha levado um corno muito grande. Claro. E tava assim, tinha feito uma sociedade, eu tinha perdido tudo, tava endividada, tava assim, no fundo do Nossa, poço corno mesmo. e quebrada. Tudo, Nossa, corno muita- e quebrada, tudo. E muita aí coisa. foi quando eu fui fazer uma terapia. Aí nessa terapia ela dizia para reconectar com a criança. E a minha criança, né, com 6, 7 anos, tinha tido um classificados na época da escola e eu tinha dito que eu queria ser atriz, cantora. Eu digo, gente, como assim atriz e cantora? Eu não falo na frente das câmeras, eu até já fotografava nessa época. Mas, assim, era tanta crença limitante que tinha, né, que eu digo, não, isso daí não dá para mim. Mas eu entendi naquele momento que a única coisa que eu tinha que podia me resgatar daquele Hades, daquele inferno que eu estava vendo na minha vida, era me reconectar com a minha criança. E aí foi quando eu me reconectei com a minha criança que eu comecei a dizer, quer saber, eu vou começar a fazer arte para deixar minha criança brincar. Vou continuar como adulta, fazendo o meu trabalho, lutando contra as injustiças sociais, ficando muito angustiada com tudo isso, mas eu vou botar minha criança para brincar durante a noite, vou fazer uma aula de teatro. Foi quando eu entrei no teatro. Vou começar a fazer essa brincadeira de ser atriz. E aí acabou, tem o quê? 10 anos isso. Acabou que eu estou aqui falando sobre isso. Nesse processo, na torcida que todos os adultos resgatem suas crianças e vamos todos brincar juntos. Sim, e não se trata de você viver disso, viver em função disso. Você pode simplesmente experimentar o teatro como uma expressão, como uma outra coisa qualquer, e você brincar realmente, sem o compromisso de viver disso, né? Nem todo mundo quer essa responsabilidade, porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mal remunerado, né? Não é respeitado, não é isso? É a questão da valorização. Não é valorizado. Então, quer dizer, nem todo mundo tem estômago para ser artista. Mas pelo menos brinque, né? Exatamente. Tem a vocação, né? Os vocacionados que vão fazer isso de uma forma profissional. E tem aqueles que vão fazer isso porque precisam expressar aquela angústia, porque precisa aliviar a dor da realidade de alguma forma. E não só o teatro, como qualquer forma artística, a escrita, pensar em palavras, pensar em poesias, fotografia, música, cantar. O meu pai, ele estava muito deprimido no fim da vida. E foi através de relembranças de sambas antigos que ele começou a falar de novo, que ele estava muito calado. Eu acho que nós como artistas, né, e o apresentador também é um artista, né, está apresentando para um programa neste canal maravilhoso, Astral. Então, assim, você que também é artista, a gente, através dessa proposta, a gente está resgatando também a nossa criança e fazendo com que as pessoas despertem também para cantar mais, para se conectar mais com a realidade. Porque esse mundo virtual está cheio de repetições e essas repetições, daqui a pouco a gente cansa. Cansa, com certeza. Entre uma coisa ou outra, eu já estou com mais de 40 anos no teatro. Nossa! Tem uma história já bem antiguinha. Eu sou caloura. Não, é nada. Quem nada em 2 metros d'água, nada em 200. Se você não se afogou em 2, não se afoga em 200. Então essa história de quem está começando, quem está lá, mas é toda uma vida e a gente vivencia isso, né? Vivencia isso no dia a dia e pede respeito, né? Sim. Eu sempre peço muito respeito ao artista. Sim, sim. Porque se a vida fosse suficiente, isso não era necessário. E sabe o que é? Eu acho que era mais crença limitante antes. Agora eu tô mais forte, tô mais feliz de estar representando a cultura brasileira lá fora. O pessoal gosta muito. Segura um pouquinho, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou falar sobre a sua carreira lá fora. Eu gostei. Não sai daí, hein, gente? Ó, até daqui a pouquinho. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações.
Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com mais um pouco dessa artista incrível, Marta Torres. Bom, você tem uma carreira já, para quem estava lá preocupadinha, né? Lá em Alagoas, na época que não podia nem assistir uma novela direito, como você já comentou comigo aqui, a passando, né, aqui nos bastidores, de repente fazendo teatro na Alemanha, como assim? Começou com um curso que eu fui fazer, porque é a curiosidade que nos move, né? Como artista, a gente está sempre querendo aprender. E, na verdade, não é querendo aprender, porque realmente eu não sabia nada mesmo. Então, eu fui fazer um curso com um diretor russo do Teatro de Moscou, porque eu já tinha feito alguns cursos aqui no Brasil, com o professor Arildo Deda, professor Manuel Lopes Pontes, lá em Salvador. E que foram eles que me deram a base, não foi o pessoal de fora, que eles de lá de fora já receberam um produto brasileiro para exportação, pronto já para o mercado estrangeiro. E sem grandes taxas, né? Exatamente, sem nenhum tarifaço. Sem um tarifaço, né? Que bom. Exato. Então, porque eu tive essa base de grandes mestres, grandes, excelentes mestres, que eu digo, teatro russo, vou lá ver qual é a dele. E era um curso maravilhoso. Desse curso, no segundo, eu já fui convidada como assistente. Eu lembro que foi para um castelo na Áustria. Dessas coisas assim que a gente nunca imagina que a gente que é de outra área vai ser chamada ou vão achar que a gente tem algo a oferecer. E desse outro curso é que eu conheci alguns outros grupos que fizeram teste para uma peça de Shakespeare, que era o meu sonho fazer. Era na Alemanha, era em inglês original, e aí eu fui lá e peguei o papel de uma country girl, uma mulher que vem de um lugar de uma fazenda, não é? No livro é uma mulher que vem do interior, então era muito, muito bom ter um sotaque para aquele papel, então foi tudo certo. E eu fui para lá para fazer essa experiência, depois eu fiz alguns outros cursos, em Los Angeles eu fiz um curso, e aí foi quando o meu filme começou a fazer sucesso, ganhou um prêmio na China. E aí quando eu estava lá em Los Angeles com uma ideia de fazer um filme, porque eu tinha ganhado o festival, tive esse reconhecimento na China, o pessoal topou fazer o filme comigo de colaboração lá em Los Angeles. Então, eu estava vendo um vídeo de Raul Seixas dizendo que vou gravar um filme em Hollywood. Nossa, eu nordestina, sem gastar quase nada, gravei um filme em Hollywood, que é o projeto que está para sair, que foi considerado um filme americano. Tá difícil de ser considerado um filme brasileiro agora. E eu quero só ver como é que vai ser, se esse filme vai receber tarifa, porque ele é americano. Pois pode ser tarifado, né? Não, porque ele é americano. Como diz, né? Lucianinhos daquele musical Saltimbancos, né? Hollywood ali tão perto. Pois é, aconteceu. Então, assim, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e a gente coloca todo o nosso esforço, toda a nossa curiosidade, todo o nosso intento e tem aquele carinho com as pessoas que estão colaborando, eu acho que às vezes dá certo. E eu tenho essas histórias dessas conquistas. Nem sempre é engraçado. É bom a gente começar a entrevista como a gente começou, falando das dificuldades, falando dos problemas, porque esses momentos, esses festivais, esses prêmios duram tão pouco. Esse da China, eu recebi a notícia, eu não tive nem tempo de divulgar na época, e o filme foi selecionado pelo governo chinês para a promoção da ciência lá na China. Então, eles pediram autorização para passar nas escolas na China. Eu não tive nem tempo de falar sobre isso na época, porque é tão pequeno, embora seja na China, perto do trajeto até chegar lá e do que vem depois. Então, quem se interessa por arte, pensando em fazer sucesso, vai se decepcionar e vai desistir logo no início, porque o sucesso, além de
Quando vem, é tão rápido que é insignificante. O importante mesmo é o processo. E é você parar um dia e falar assim, qual é a minha estrada, né? Qual é a minha trajetória? O que que eu fiz? O que é que eu quero passar? Quem é o outro? O que eu passei, né? O que é que eu Eu quero passei, deixar para a né? humanidade, né? Tem um filósofo, Levinas, que fala sobre a gente e o outro, né? O que é que a gente vai deixar para as próximas gerações? Quem é esse outro para quem eu estou falando? É o que vem depois. Que mundo eu quero deixar para ele? Diante da angústia que a gente tem com a desertificação que está acontecendo no mundo, esse processo de meio ambiente, o que é que eu posso fazer para colaborar, tão pequena que eu sou? Então, eu fiz um filme com uma macaxeira gigante passando uma missão encantada para uma viajante que estava sonhando, que era uma misto de sonho e de realidade. No segundo filme, eu falei sobre a coisa da inteligência artificial e de como a gente não entende o que é real e o que é ficção no mundo virtual. E aí criei personagens que são personagens de inteligência artificial criados por mim. Não foi a inteligência artificial que criou os personagens, eu criei o personagem criado por ela, mas é uma história isso, entendeu? Falando nisso, você não crê que em algum momento vai ter uma saturação tão grande disso tudo que as pessoas vão dar um reset? Eu acho que daqui a um tempo a gente vai voltar ao teatro. Porque, de uma certa maneira, a gente gosta de ver a pessoa se superando. A gente gosta de ver aqueles artistas, a gente gosta de assistir as Olimpíadas, porque a gente gosta de ver uma pessoa que treinou muito e que está fazendo aquilo dali de forma incrível. E que a gente tem outras coisas para fazer da nossa vida, cuidar de filho, quem tem filho, cuidar dos pais, cuidar da casa, cuidar do trabalho, das coisas, tudo. Então, quando a gente vê uma pessoa com aquela dedicação e se superando, um artista que vai lá, que transforma aquele sentimento em emoção e toca a gente se sente feliz. Totalmente. Quando a gente começar a entender que nesse mundo virtual a gente não tem o controle de saber quem é real e quem não é, a gente vai começar a sentir falta de ver essa superação do ser humano. E eu acho que nós, humanidade, iremos voltar para o teatro. Porque é quando a gente vai ver que aquela pessoa que está ali é real, é no teatro. O resto vai ser festival de cinema, que a gente vai ver os artistas lá e a gente vai saber que foram artistas de verdade, exato, foi produzido por artistas de verdade, e daqui a pouco as pessoas vão cansar do mundo. Eu torço que esse dia chegue breve, que as pessoas cansem de ver as redes sociais, quando se derem conta que a maior parte das coisas que tem ali é mentira. Que a vida se faz de verdade no aqui e no agora, né? E a vida tem erros. Por exemplo, eu erro muito durante os meus programas, porque às vezes você troca um nome pelo outro, corrige no ar e eu deixo, eu não apago. Esse programa não tem edição nenhuma. Por quê? Porque eu sou humano. E como humano, eu erro, né? Então, as pessoas precisam aprender a vivenciar a naturalidade. Sim. Né? Mesmo porque cada um é um universo. Você com a sua mandioca gigante lá, você não vai mudar o mundo, não, você já mudou o seu, né? Você já tem consciência. Se alguém mais pudesse beneficiar dessa consciência, ótimo. Se não puder, você fez a sua parte. É a história do beija-flor apagando incêndio com o biquinho dele, né? Sim. Ele não vai apagar nada, mas se todo mundo jogar uma gotinha, apaga. Então é sobre isso, né? Eu acho, acima de tudo, a arte tem essa função. E eu acho que, para mim, eu sempre sou baseada no erro. Eu tento uma coisa, dá errada. E pelo menos a arte me salva dessa angústia de viver mesmo. A gente está sempre planejando uma coisa e a vida leva para outro caminho. Eu posso lhe dizer de coração, eu nunca imaginei estar, né, na idade que eu não vou revelar hoje, aqui num programa falando de uma vida artística. Eu só estou aqui porque eu adoeci, porque eu tive vários problemas, porque o relacionamento deu errado, o casamento deu errado, não sei o que deu errado, um monte de coisa deu errado, Deu e certo, aí isso querida. deu certo. Deu certo. Alguma coisa tinha que dar certo. Exato. O casamento foi um lixo pra você pisar em cima e pular pro próximo. Não, mas é isso. Pronto. A vida a vida é isso, é essa constante superação. Então, se de alguma forma essa minha superação tiver gerado alguma coisa de belo, que lá na China eles gostaram, que nos Estados Unidos eles gostaram, aí é um sucesso, aí é o processo. Não é o fim. Se a pessoa conseguir aprender um pouquinho nessa vida e ainda auxiliar alguém a aprender um pouquinho, para mim é a glória. Exatamente. Né? Não tenho pretensão maior do que isso, eu falo isso todos os dias. Né? E eu só sei que nada sei, ainda tenho muito a aprender. Isso eu uso todos os dias.
Aliás, eu só sei que nada sei, e nesse nada saber eu aprendo um pouquinho, desaprendo um tantão de coisa. Porque se você achar que sabe alguma coisa, já perdeu o bonde. Exatamente. E de uma das coisas que eu aprendi nesse processo é o quanto a nossa cultura é maravilhosa. Ah, O sim. cinema brasileiro, ele está sendo louvado no mundo inteiro porque a gente está começando a ter essa autoestima de falar sobre as nossas especificidades. Então, o meu filme, que é um filme simples, é um filme básico. Lá na Itália o pessoal gostou e me tratou muito bem. Lá nos Estados Unidos o pessoal também. Então, aqui no Brasil, o que eu sinto é que a gente precisa ter mais autoestima como brasileiro para as nossas raízes. Primeiro lembrar que se você pegar o cinema dos anos 40, brasileiro, o americano era uma coisa só, tinha a mesma qualidade. Então fomos nós que negligenciamos como povo, como poder, como política, como tudo, né? Nós falhamos, nós Sim, não desenvolvemos o cinema, nós ficamos para trás, sim. mas já fomos capazes de fazer grandes coisas e ainda somos, e cada dia mais estamos demonstrando isso. Então acho que isso é fundamental, em todo Sim, sentido, né? Em sim, todo sentido. Querido, o nosso tempo infelizmente é curto. Gostaria de deixar suas redes sociais, por favor, para a sim, gente saber o que você canal está fazendo agora, né? exatamente, Farofeira pelo Mundo. Tem alguns episódios lá e esse próximo filme que está ganhando o festival no mundo inteiro, daqui a pouco vai estar lá online também. Então se inscreva no canal. Farofeira, Farofeira pelo Mundo. Farofeira pelo Mundo. E assim eu encerro. Muito obrigado, Um prazer Marta. enorme. Muito obrigada, Marta Ivan. Torres. Esse nome Obrigada. Torres dá muita sorte, hein? Exato, Fernanda Né? Torres Gratidão introduziu. a todos vocês. Que a luz esteja com todos. Namastê. O Deus que habita em mim. Saúde o Deus que habita em você. Beijo no coração e até o próximo.